Uma grande derrota para o PT e para o Lula. CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro, foi instaurada. E ao mesmo tempo, Lula começa a falar bobagem, merda, groselha, ladainha na Espanha. Vou explicar tudo para vocês no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Se você não for um petista infiltrado, ative o sininho para receber as notificações. Bom, desde os atos do dia 8 de janeiro, o assunto que toma conta é, naturalmente, a investigação que corre no STF sobre os atos, sobre os envolvidos, e a tal da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que tentava ser instaurada no Congresso Nacional e que o Lula começou a articular, inclusive oferecer dinheiro e emendas para retirada de assinaturas da CPMI. O objetivo do petista sempre foi barrar a comissão. Acontece que com a visualização, melhor, com a divulgação das imagens do ministro-chefe do GSI dentro dos atos, inclusive conversando com invasores naquela ocasião, naturalmente a pressão ficou muito grande e a CPMI foi instaurada. O grande objetivo agora é investigar quem estava por trás, por que aquilo aconteceu, quem mandou, por que o GSI não se impôs, por que toda a força, a tropa do GSI que estava presente estava muito tranquila no dia, o que o ministro estava fazendo lá dentro, qual era o debate entre o Flávio Dino e os outros ministros lá dentro acontecendo exatamente no dia, por que o Lula resolveu passear lá à noite, as imagens foram divulgadas só no outro dia, enfim, tem muitas dúvidas sobre isso, mas a principal delas é efetivamente quem mandou, porque quem foi beneficiado a gente sabe, foi Luiz Inácio Lula da Silva, e muito provavelmente tem caroço nesse angu. E se tiver, meu amigo, aí o Lula pode ir à bancarrota. Se a CPI fizer um trabalho bastante sério, investigar, descobrir um fiozinho de lã ali que pegue isso e leve ao Lula, a gestão do presidente Lula, naturalmente começa a se materializar uma via para retirar esse cretino da presidência da República. E eu espero de coração que isso aconteça. E tudo passa agora pela forma como vai ser constituída a CPI. O primeiro ponto é quem vai presidi-la. Isso ainda está em discussão entre as lideranças do Congresso. E o segundo ponto, e mais importante, é quem vai relatar a CPI. E aí, meu amigo, nesse ponto principalmente, a gente precisa de alguém imparcial. De preferência, alguém da oposição, porque não dá para botar um petista para relatar, um pissolento, vai botar o Boulos para relatar isso, sei lá, você vai botar a Tabata Amaral para relatar esse assunto, não tem a menor condição. Tem que ser um parlamentar sério, aguerrido, que vá atrás, que fuça, que investiga. E aí, eu imagino, espero que seja um parlamentar de oposição. Tem ideias de muitos nomes muito bons que poderiam ser indicados, mas vamos ver o que se constrói dentro da Câmara dos Deputados. Na minha leitura, a composição entre presidência, relatoria e membros da CPMI já vai dar o norte do próprio resultado. Se a gente vai ter uma investigação séria ou uma grande pizza saindo do Congresso Nacional. Enquanto isso, o Lula está lá na Espanha. Ele aproveitou que tinha uma viagem marcada para a Europa, antecipou a viagem, se evadiu do país e largou a bomba da CPMI no colo do Geraldo Alckmin. E se ele está na Espanha, tem câmera, o que tem? Lula falando bobagem. E aí, dá uma olhada nesse vídeo. Nós precisamos convencer os empresários brasileiros a fazerem investimento na Espanha. Nós precisamos fazer os empresários espanhóis fazerem parceria. Nós não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Nós não vamos vender patrimônio público para pagar dívida. O primeiro ponto é que Lula diz ser impossível investir no Brasil, ou seja, o presidente está na Europa dizendo para investidores estrangeiros não colocarem dinheiro aqui e sugere a empresários brasileiros buscarem empréstimo na Espanha, porque a Selic está alta e ele está criticando a Selic, ele está numa queda de braço com o presidente do Banco Central. No meio disso, empresários brasileiros precisam aprender a investir fora do país. Criticou a ONU, criticou Israel e voltou a passar pano para a Rússia. Esse é o Lula sendo um grande político, pensando na imagem interna do país, enquanto ele critica o país, critica aliados, critica a ONU para passar pano para um país autoritário que invade a soberania nacional de outro país e comete crimes de guerra. Efetivamente, o Lula vive na contramão histórica. Se ele fosse presidente em 1940, ele ia se aliar aos nazistas. É lastimável a postura desse sujeito. E no custo disso tudo, a fala do Lula já começou a onerar o Brasil. Uma empresa ucraniana de aeronaves desistiu de investir no país. Perdemos 50 bilhões de dólares em investimento e 10 mil empregos que seriam gerados. Esse é o Lula falando da guerra, falando sobre o que não entende. É o que acontece quando a gente coloca uma pessoa inapta para a função que ela exerce. E falando em pessoa inapta, o Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, que vive vomitando o número de forma aleatória, resolveu pegar uma lousinha para ensinar o Roberto Campos sobre
taxa de juros. Dá uma olhadinha nisso. É o governo fazendo o papel de Robin Hood às inversas. O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres, tira do orçamento da União 510 bilhões de reais para concentrar na mão de ricos. O senador com uma lousa e um giz diz que o Brasil economizaria 500 bilhões de reais se usasse o mesmo modelo americano. Ele só esqueceu que a gente está no Brasil e que o presidente é o Lula. Além de outros pequenos detalhes econômicos que ele não faz a menor ideia e simplesmente esquece para fazer um vídeo midiático para alimentar os asnos petistas. É lastimável, é uma vergonha, mas infelizmente esse tipo de postura gera voto para um imbecil como o Cid Gomes. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.